Olá pessoal, eu sou Cristina Long e eu vim contar um caso de consultório, que é um caso muito comum, onde eu atendi um cara que estava em depressão. E ele estava em depressão porque a vida dele estava colapsando em vários sentidos e ele não conseguia fazer mais nada, ele conseguia só dormir, se esquivar, deixar para o dia seguinte, se sentir mal com toda aquela situação. E aquilo aconteceu. Toda a situação, né, estava acontecendo, na verdade, porque ele tinha perdido a força dele. E quando uma pessoa perde a força, isso é muito comum em casos de depressão, a pessoa não consegue mais ser, porque ela perde a própria identidade em relação a quem ela é. Então a pessoa, na verdade, se frustra com a vida, a pessoa não consegue fazer as coisas mais. Claro que cada caso é um caso, claro que depende de muitos fatores, mas pegando o caso dele aqui para contar para vocês, aconteceu algo muito interessante que eu percebi logo de cara. A depressão dele foi causada por uma frustração muito grande em relação a ele não conseguir prover para os filhos, para a mulher, para ele mesmo as coisas que ele desejava. Então, aquela sensação de falta de valor, de falta de vontade, de falta de conseguir as coisas, fazia com que ele realmente cada vez se afundasse mais. Bom, quando ele chegou para mim, ele me contou a história dele, o que estava acontecendo, ele sabia que ele precisava fazer as coisas, mas ele não tinha força, ele não tinha vontade, ele não queria mais nada, ele queria desistir, enfim. Quando ele chegou e trouxe essa história, eu fiz algumas perguntas para ele e eu identifiquei que o problema dele, a causa, né, do problema dele estava ligado a uma sensação que foi criada quando ele passou por uma situação na adolescência dele, onde depois ele perdeu um grande amor, ele literalmente perdeu a vontade de seguir, ele desistiu. Só que aí a vida foi acontecendo e ele foi levando, e aí ele encontrou uma mulher e se casou, mas ele, naquele momento que tinha acontecido aquela situação, ele tinha desistido, porque ele é mais ou menos assim, é como se na mente dele ele pensasse assim, não quero mais brincar, não quero mais participar. E a partir daquele momento foi quando ele começou a perder a força dele. Bom, quando um cliente está na minha frente, na conversa, eu consigo perceber os sinais do corpo, né, no corpo da pessoa, que identificam os momentos que ela viveu na vida. Aí eu faço umas perguntas, né, eu descubro aquilo que a pessoa quer resolver, e aí eu vou na memória emocional que estava ligado àquela causa. Então, casos de depressão é muito comum, onde a pessoa, em algum momento da vida, ela desistiu de tentar, porque ou ela foi impossibilitada, às vezes pela própria falta de desenvolvimento, por não saber como, às vezes por uma circunstância, uma situação que aconteceu na vida dela, às vezes por algum outro motivo que faz a pessoa ter uma sensação de que ela não vai conseguir mais ser aquilo que ela desejava. Então essa grande frustração faz a pessoa parar de ir para a vida, ela para de tentar, né? Ela para e ela trava. A partir daquele momento, o corpo começa a se deteriorar. E aí a pessoa fica mal, aí ela engorda, aí ela tem outras frustrações causadas pela situação em si, e aí vira toda uma bola de neve. Então, quando eu identifico essa memória, eu tenho um exercício lá do Método Long, onde eu vou lá e eu tiro essa memória emocional, através de um exercício que a gente faz é super tranquilo fazer, inclusive pela internet. Eu atendo gente do mundo inteiro, tô há 23 anos fazendo isso. A partir do momento que eu desconecto a pessoa daquilo que ela vivenciou e daquilo que causou mais grande frustração, a pessoa não consegue mais ter aquela falta de força. E é muito interessante que a pessoa de repente acorda no dia seguinte e fala assim, nossa, eu vou estruturar a minha vida de um outro jeito para um outro motivo, que não é o mesmo. Ou, se a pessoa ainda realmente quer fazer alguma coisa que ainda é possível, mas que ela se cansou, ela se frustrou, eu vou mostrar ali o caminho para a pessoa, mas a força ela volta. A partir do momento que a força volta, a pessoa consegue estruturar uma nova informação de que ela é capaz de seguir adiante. E aí a mudança acontece. Gente, eu vejo assim,
mudanças maravilhosas. Geralmente a gente faz até 3 sessões, depende muito de cada caso, claro, mas é possível sim que você se livre disso, que você volte a ter a sua força, que você entenda qual vai ser o significado neste momento principal da sua vida, aquele significado que vai fazer você vencer, você ir além, você conquistar a vida que você ainda deseja. Gente, eu vou deixar nosso WhatsApp, é 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Fala lá com o meu assistente que ele vai te explicar como que você pode fazer hoje mesmo a sua sessão para você se conectar novamente com quem você realmente é. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo.